correria do dia a dia, alguns pais acabam depositando na escola uma confiança maior e muitas vezes atribuem a ela a responsabilidade de educar as crianças, não somente no que diz respeito ao aprendizado. Mas será que o seu filho está ficando mais tempo que o necessário no colégio? Ele aprova essa permanência? Para saber como os pais estão driblando essa falta de tempo e educando os filhos, nossa equipe de reportagem acompanhou o dia de um grupo bem animado. Júlia, Isabela e Felipe têm a manhã livre. Brincam um tempo na padaria dos avós. Quando cansam, pegam a bicicleta e vão para a casa da tia Josiane, mãe da Júlia. Com esses três, a diversão é garantida. A brincadeira continua até a hora do almoço. Depois, todos de uniforme e é hora de estudar. Tudo sem rotina, assim. Eu não imponho assim, uma obrigação para eles fazerem. Fazem se quiserem, se não quiserem, não fazem. No momento que eu estou em casa, eu dou toda a atenção, tento fazer o máximo possível, deixar as outras coisas de fora, não trago o trabalho para casa. O tempo integral assim, que eu tenho, que eu consigo, é só da minha filha. Nem todas as crianças têm tempo para andar de bicicleta na rua. Muitas escolas oferecem atividades em tempo integral. E foi essa a escolha de Beatriz. Ela é mãe da Letícia e do Carlos, que passam o dia todo aqui. A gente faz atividades ao ar livre. Eu brinco, estudo. As crianças ficam na escola, eles têm atividades específicas, eles não ficam aqui apenas brincando no período da manhã, como a aula é à tarde. No período da manhã eles têm atividades com a professora do período da educação infantil e do integral também. Aqui nessa escola são quase 300 alunos, que têm entre 1 e 10 anos de idade. As aulas são só no período da tarde, mas os portões ficam abertos desde as 7h30 da manhã. A gente tem uma dinâmica completamente diferenciada para atender essas crianças que têm a possibilidade de chegar das 7h30 até 1h da tarde. Então as crianças vão entrando numa determinada situação didática, que a gente já chama assim, desde que a criança entra dentro da escola, com atividades lúdicas, de uma forma mais descontraída, mais gostosa, porque a gente sabe que essas crianças vão passar um longo período dentro da escola. Então a gente tem que favorecer a aprendizagem, mas também favorecer todo o psicossocial dela, né? Pois é, a educação dos filhos é sempre uma questão complicada. O jeito é conversar bastante sobre esse assunto. Por isso, aqui no estúdio, a gente recebe a psicopedagoga e professora de pedagogia da PUC, Evelise Portillo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. A gente viu na reportagem, alguns pais deixam para a escola, às vezes, essa tarefa, acabam deixando mais até do que deveriam para a escola. O filho em tempo integral, não que isso seja um erro, mas falta um pouco na sua avaliação, um pouco de mais convivência dos pais com os filhos em determinadas faixas etárias, pela sua experiência? Olha, você toca num assunto muito delicado, porque hoje é comum a necessidade de pai e mãe irem para o mercado de trabalho, não é verdade? Sendo assim, a escola é uma opção muito interessante. Agora vejam, a questão da escola em período integral, a gente tem que se preocupar com o que essa escola está fazendo nesse período integral. Né? Porque se for apenas para fazer um exercício a mais com essa criança, ou ter aulas extras, como algumas fazem e optam por isso, a gente tem que repensar. Porque a escola no período integral, ela vem justamente para que essa criança tenha mais tempo para ela poder fazer os exercícios, as questões acadêmicas, né? Que muitas vezes a família não pode acompanhar. E aí a gente teria que pensar o que é que essa criança está fazendo nessa escola, né? Agora, alguns pais matriculam os filhos em diversas atividades para ocupar o tempo realmente da manhã, da tarde que eles estão trabalhando. A senhora acha que dependendo da idade da criança, ela pode também ficar estafada, porque ela também está batendo o cartão junto com o pai e com a mãe? Com toda certeza. Nós temos que pensar o seguinte, na faixa etária da criança pequena, vamos dizer assim, que seria na escola educação infantil. É criança. Dos 5 anos, mais ou menos isso. Até uns 5, 6 anos, né? Essa criança, o nome já está dizendo, é criança. A infância, ela precisa de espaço para brincar. Então, é fundamental que pai e mãe priorizem o espaço do brincar. O brincar, o que é? É também essa ideia do tempo livre, do tempo em que ela pode escolher o que ela quer fazer, não é verdade? Porque enquanto ela fica com atividades muito fixas, como um balé, um futebol, uma aula de inglês ou qualquer outra atividade assim que tenha um ritmo que seja muito cobrado, essa criança pode se estafar? Com certeza.
criança. Então, a gente tem que pensar em organizar o dia a dia dessa criança de modo que ela tenha atividades que entrem na rotina dela, atividades que sejam, vamos dizer assim, mais sistemáticas, regulares, como também aquela do brincar, do deixar ela escolher as atividades que ela possa fazer e que vão também ser importantes no desenvolvimento afetivo, cognitivo, social, psicomotor, o que seja, entendeu? Agora, você tocou num ponto fundamental, os pais deixarem a criança escolher. Porque muitos pais, nessa faixa etária, acabam impondo a vontade deles para a criança. Não, meu filho vai jogar futebol, minha filha vai fazer balé. E muitas vezes o gosto é diferente. Como é que faz para perceber, de certa forma, isso? Isso é muito interessante, porque a gente, mesmo pais que têm mais de um filho, né? Então, querem que todos façam a mesma coisa, né? Então, é muito importante que os pais observem os seus filhos, porque nunca um é igual ao outro. Então, sempre um vai ter mais gosto por alguma coisa do que o outro. Certo? Ou coisas diferentes, vamos dizer assim. Então, é muito importante a gente observar a criança, né? O que ela gosta mais de fazer? E que ela também possa participar dessa decisão. Isto não quer dizer que o pai e a mãe façam apenas o que o filho quer. Não é isso que a gente está falando. Mas que essa seja uma decisão, nessa atividade extra que ele vai fazer, de comum acordo. Ah, você gosta de uma natação? Então vamos ver que espaço tem, então é isso. Você quer, não, você prefere o futebol. Então vamos ver quais são as vantagens, as possibilidades, porque temos que ver assim, é a coordenação do tempo de pai e mãe com a coordenação também daquilo que o filho tem desejo, gosto por fazer, né? Então são sempre, mesmo criança pequena, ela pode conversar, ela pode participar. Isso não quer dizer que seja só o gosto dela. Certo. Né? A senhora falou de crianças pequenas. Como realmente ver se a atividade é adequada para a idade da criança? Porque às vezes tem um filho que é 5 anos mais velho do que outro. Como realmente conciliar isso? Olha, existem atividades que começam desde muito cedo, né? A gente pode falar aí de uma natação, por exemplo. A natação é uma atividade em que as crianças, desde mais cedo, elas podem praticar, porque, inclusive, é uma defesa pessoal, como eu sempre digo, a natação é importante, né? Agora, já vão ter outros tipos de atividades, inclusive que os especialistas na parte física recomendam que se espere um pouco mais, porque o desenvolvimento, vamos dizer, até o próprio balé. Quando se coloca muito cedo e é uma exigência um pouco maior, né? E que o físico ainda não está maduro para tal. Então, é muito importante que os pais procurem também especialistas, ou vão até, né? Que cheguem até esses locais que oportunizam essas atividades para saber, meu filho pode, não pode, quais são os prós e contras. Isso é muito importante e adequado. Tá certo. Tá certo. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigada. No próximo bloco você vai ver a vitória do Coritiba, que colocou o time pela primeira vez na decisão da Copa do Brasil. E veja também como a Universidade Federal do Paraná aquece a economia do litoral paranaense. Não saia daí, a gente volta já já.